você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados, antenados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, nos quatro cantos do nosso planeta Terra. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva. Você chegou aqui no nosso canal agora, não é inscrito, dá essa força, se inscreve pra gente aí, para ajudar a gente no caso. É de graça, dá essa forcinha. Valeu, família? Se você já se inscreveu, já ativou as notificações, deixa também o joinha, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, dá essa força aí pro amigo. Valeu, família? Bora lá então dar início ao que mais nos interessa, né? Que é falar do nosso Vascão, coisa que hoje tá sensacional falar do Vasco. Ontem a gente ganhou, eu já falei e vou repetir, quando o Vascão ganha, a gente acorda no outro dia, fica tudo diferenciado. Se tiver chovendo, a gente enxerga que tá com sol, se tiver ruim, a gente sente que tá bom. Se tiver faltando, parece que tá sobrando, porque quando o Vasco ganha, tudo fica muito melhor. Na verdade, galera, e é o seguinte, né? Como você já sabe, eu já até mencionei no dia de ontem, enfim, o Vasco da Gama aí lançou, né, fez aí a sua estreia do seu novo terceiro uniforme, fazendo a alusão, uma homenagem, né, aos camisas negras, né, que completaram aí no caso 100 anos, né, do primeiro time, aquele time histórico, né, no caso mês passado completou ali 100 anos, daquele time histórico de 1923. Fato é que a diretoria do Vasco da Gama colocou as camisas ali no vestiário ontem para os atletas, né? Juntamente com as camisas, estava ali a resposta histórica, a carta, né? A qual foi entregue ali, divulgada pelo Vasco da Gama na ocasião, 100 anos atrás, repudiando ali todo tipo de racismo e preconceito. Fato é que tá de parabéns a diretoria do Vasco da Gama e o departamento de marketing. Como assim, Álvaro Silva? Galera, olha só, não ficou só por aí. Essa carta, a diretoria do nosso clube fez essa carta da resposta histórica para os nossos atletas, cada uma num idioma diferente a qual os nossos atletas falam. Por exemplo, tem muita gente que fala em castelhano, em espanhol, né? No caso ali, paraguaios, argentinos. O Vasco então fez a resposta histórica em castelhano. Ah, Álvaro, e o Payet que fala francês? Isso mesmo, o Vascão da Gama fez a carta para o Dimitri Payet em francês. Então tá de parabéns, porque aí todo o elenco, né? Não só os brasileiros, mas todo o elenco, a nossa Gringolândia, né? Todos eles entenderam de cabo a rabo a carta, do início ao fim, do porquê, né? A camisa preta, a resposta histórica, entenderam um real significado do que é o Vasco da Gama, do que é a luta contra o preconceito e contra o racismo. Então tá de parabéns aí o departamento de marketing. Galera, agora é o seguinte, enquanto eu vou falando aqui de outros assuntos, eu vou colocar na tela para vocês verem as capas dos jornais no dia de hoje, né, que amanheceram no dia de hoje aí, dando ênfase, né, dando manchete a essa grande vitória, no caso aí, goleada histórica, né, do Vasco da Gama sobre a equipe do Fluminense na tarde, na belíssima tarde do dia de ontem, como vocês já podem acompanhar na tela aí. Alguns jornais aí dando ênfase, outros nem tanto, mas fato é que hoje nós estamos aí na boca do povo, né? Após enfiarmos aí essa sonora goleada no Fluminense. É lógico que o jogo foi um jogaço, o Fluminense teve chances de ganhar a partida, empatou 2 vezes, mas o nosso Vascão ganhou, meteu 4 e a gente não tem nada a ver com isso, né, galera? E agora, mudando um pouco de assunto, é o seguinte, segundo os matemáticos, né? As pessoas ali especializadas em fazer esse cálculo aí envolvendo o Campeonato Brasileiro, tabela de futebol, probabilidade, enfim. Gente, quando o Dom Ramon chegou no Vasco da Gama, eu lembro até hoje, as nossas chances de rebaixamento, elas estavam em torno de 87 a 91, 92% de chance para cair para a segunda divisão, e eu até mesmo na ocasião já dava o Vasco como virtualmente rebaixado. Fato é que é o seguinte, hoje as nossas chances de rebaixamento estão aí de 50,5 a 57% para cair para a segunda divisão, ou seja, Ramon Dias conseguiu tirar aí 40% de certeza que a gente ia cair. O jogo equilibrou. Estamos de volta, né? Estamos de volta no jogo aí. Estamos de volta no campeonato. O Vasco da Gama respira novamente na tabela. Não saímos da zona do rebaixamento ainda, é verdade. Eu vou até falar disso daqui a pouco, que a gente tem aí 5 finais. Não é uma, não é duas, não é 3. Mas são 5 finais a serem disputadas nas próximas 5 rodadas. Já já eu vou entrar nesse assunto, né? E pegando o gancho falando de Ramon Dias, é o seguinte, galera. Ele, né, à frente do nosso Vascão da Gama, já comandou 8 jogos, totalizando aí 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates.
ou seja, quase 50% de aproveitamento, né? De 24 pontos disputados aí à frente do Vasco da Gama, Ramon Dias conquistou 11. Ou seja, metade seria 12, vamos botar aí 49% aí de aproveitamento. Melhorou demais da conta, gente. Melhorou demais da conta. Quando ele chegou, eu vou até mencionar de novo, a gente já estava aí virtualmente, entre aspas, rebaixado. Então o Ramon Dias, ele conseguiu em 8 rodadas fazer mais pontos do que o Maurício Barbieri fez no campeonato inteiro. Só para vocês tirarem aí um parâmetro, né? De como o Ramon Dias melhorou o nosso time, sobretudo o nosso elenco, reaproveitando jogadores que eram dados ali como encostados, enfim, né, sacando algumas peças também que eram dadas ali como intocáveis do time. Fato é que o Vasco da Gama agora começou a jogar bola. Galera, e é o seguinte, né? Eu vou colocar para vocês aí verem, escutarem no caso, né, um trecho da entrevista coletiva de Dom Ramon, trecho ao qual ele menciona a luta dos atletas ontem em campo, menciona o aspecto tático, né, da nossa equipe diante o Fluminense, menciona também a importância da gente estar atuando em São Januário diante do nosso torcedor na próxima partida, para ser mais exato, quinta-feira, contra o Curitiba. Então, para não ficar nas minhas palavras, fique então com esse trecho de Ramon Dias aí, da sua entrevista coletiva e também com as imagens, né, do pós-jogo ali, da união do nosso elenco. Vocês vão observar enquanto Ramon Dias vai falando como o nosso elenco é bastante unido. A este equipo y siendo un clásico tan importante, creo que la cosa más importante es que los jugadores fueron muy inteligentes tácticamente. Sabíamos que Marcelo metían mucho para adentro y dejábamos los espacios a los costados. Entonces teníamos que aprovechar bien esa situación para poder llegar al gol. Y los jugadores realmente lo hicieron muy bien. Pero me gustó muchísimo la actitud del equipo, la actitud, la personalidad para jugar un partido tan importante. Yo siempre decía que la gente para nosotros es muy importante. Y hoy demuestra también que nos ayudó siempre, en todo momento. Y ahora que jugamos de local, que vamos a jugar en nuestra cancha, mejor todavía. Va a haber más presión, pero los jugadores están respondiendo muy bien tácticamente, todo el grupo, no solamente uno, sino todo el grupo. Yo solo tengo que felicitar porque fue un partido muy emocionante en todo momento. En los dos momentos, en ataque, se atacaban. Ellos juegan muy bien, tengo que felicitar porque es un gran equipo, juega muy bien. El equipo está creciendo, está trabajando mucho, los jugadores anímicamente están bien, entonces es un momento lindo para seguir trabajando. Jueves tenemos otro partido muy importante para nosotros, así que el equipo y el club y todos los hinchas no nos tenemos que relajar, no hay que relajarse, hay que continuar a trabajar, continuar al sacrificio y que la gente siga apoyando como ahora. Que todo mérito de los jugadores, porque sabíamos que los dos laterales se metían muy adentro, entonces teníamos que ser bien profundos. Y creo que lo hicimos muy bien. Tanto Rossi como Marlon hicieron un desgaste enorme en el primer tiempo y desgastaron a ellos. Entonces también los cambios fueron buenos porque tenemos realmente todo el grupo que está en condiciones de poder jugar y hacer un gran partido. Eso es lo que estuvimos hablando ahí en el vestuario, que es un momento bueno de Vasco, pero no hay que relajarse porque no salimos de zona del descenso, estamos en peligro también y jugamos escontro directo, juegos directos que son fundamentales para poder salir. Entonces, ni yo, ni los jugadores, no podemos relajarnos, no hay que relajarse, porque es un gran triunfo para la gente, un gran clásico, ganamos, estamos contentos todo el mundo, pero ya desde mañana y pasado empezamos a trabajar muy duro para seguir en estas condiciones. Sí, lo que tenemos, lo que para mí no tiene que haber más suspensión de nuestro estadio, de nuestra cancha. Tenemos que alentar, tenemos que ayudar, pero no tiene que haber ningún accidente, ningún tipo de accidente para que nos vuelvan a suspender la cancha. Eso no. Tenemos que tener un comportamiento correcto, alentar al equipo, como lo están haciendo. Son protagonistas ellos, los jugadores. Estamos haciendo un gran sacrificio y queremos continuar. Pero que no haya accidente, que no haya nada, ningún tipo de cosa para que nos tengas que suspender y que nosotros podamos jugar en nuestra cancha, que es lo que queremos.
Yo he venido muchas veces a Vasco con la Libertadores, a nivel internacional, y siempre es muy difícil jugar en la cancha de Vasco. Por eso nosotros queremos jugar en nuestra cancha, ser protagonista en esta cancha, y ojalá lo podamos seguir haciendo. Muito bacana, show de bola. Eu assino embaixo com o que ele falou, né? O nosso campo é essencial. A gente entrou ontem, na verdade, contra o Fluminense ali, sabendo das dificuldades, sabendo da habilidade do Marcelo, né, de John Kennedy, de Germancano. A gente conseguiu neutralizar, foi um jogo aberto. A gente poderia ter perdido, poderia, né? Porque eles empataram 2 vezes a partida, meteram bola na trave. Fato é que o Vasco jogou de igual para igual, com nível de competitividade, com ímpeto lá em cima, né? E todo mundo se entregando, se doando ali, faltando 5, 10 minutos para acabar a partida, melhor dizendo, perdão. Você via todo mundo dando sprint ali de 50, 70, 80 metros, né? Para recompor na marcação, até mesmo o Pablo Verratti. Teve um momento que o Verratti saiu lá da área. No caso, ele joga como centroavante, né, galera? Ele saiu e foi roubar a bola lá na defesa do lado esquerdo, ou seja, ele atravessou o campo, né? O setor dele é aqui. Ele foi lá do outro lado, lá no escanteio, para roubar a bola. Então tá de parabéns todos os nossos atletas, né, galera? E agora é o seguinte, já pra gente já começar a tirar um parâmetro, já começar a de repente fazer conta, né, no nosso imaginário, vamos aí conjecturar. Eu vou estar mencionando para vocês as próximas 5 partidas do Vasco da Gama, como eu já disse no início do vídeo, são 5 grandes finais aí nesse campeonato à parte, né, que a gente disputa aqui, infelizmente, é na parte de baixo da tabela, só que devido à nossa realidade, é o campeonato que nós estamos aí vivenciando, galera. E é o seguinte, o Vasco da Gama vai receber o Curitiba aqui no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, 21 de setembro, 7 horas da noite, no nosso caldeirão, na colina histórica, aí conhecido como São Januário. Depois, nós vamos até Belo Horizonte no dia 25 de setembro. Esse jogo será realizado numa segunda-feira, né, às 8 horas da noite, melhor dizendo, perdão. E é o seguinte, essa partida é válida, gente, pelo primeiro turno lá da 15ª rodada, viu? Ou seja, nós vamos pegar o América de novo. Esse jogo contra o América é válido ainda pelo primeiro turno. Depois, mais pra frente, a gente vai enfrentar o América ainda pelo segundo turno. Então a gente tem contra o América 2 finais aí, né, à parte, né, de campeonato. Agora voltando aqui à listagem de jogos. Depois que a gente for a Belo Horizonte, aí de lá mesmo, né, vamos dizer assim, a gente já vai para a Baixada Santista, né, para enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro no dia 1º de outubro, partida que vai ser realizada num domingão, 4 horas da tarde, horário clássico, né? Só que é o seguinte, se até lá o Santos não conseguir aí um efeito suspensivo, pela punição que eles receberam do STJD, essa partida será realizada de portões fechados. Como assim, Álvaro Silva? Gente, você que caiu de paraquedas, está desinformado, estava sem internet, enfim. O Santos, na sua última partida contra o Cruzeiro, alguns torcedores atiraram alguns objetos em campo, né? O STJD, por sua vez, logo no dia seguinte, já puniu a equipe da Baixada Santista com 2 jogos com portões fechados, né? Sendo eles aí, um deles, no caso, contra o nosso Vasco da Gama. Então até lá, se o Santos não conseguiu o efeito suspensivo, essa partida será de portões fechados. Bom para nós, ruim para eles, né? Aí é o seguinte, depois desse jogo contra o Santos, a gente vai enfrentar um outro adversário paulista, que é o tricolor paulista ali, conhecido como São Paulo, né, galera? Só que essa partida vai ser aqui nos nossos domínios, na nossa casa, no nosso caldeirão de São Januário, né? Já foi confirmado aí a remarcação dessa partida, ela foi marcada para Brasília, depois foi desmarcada. Agora sim, vai ser em São Januário. E Vasco e São Paulo, gente, vai cair no dia 7 de outubro, jogão que cai num sábado, né? Às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, enfim. É um grande jogo, galera. Outra grande decisão. São Paulo aí que está disputando contra o Mulambo da Gávea a final da Copa do Brasil, né? É um bom time? Mas no Campeonato Brasileiro vem caindo ladeira abaixo aí, mó tempão sem conseguir vencer. É um time chato, é um time encardido? Mas eu tenho certeza que com o Vasco, a fase ao qual a gente vive, Ramon Dias, os nossos jogadores, eu tenho certeza que dá sim para arrancar essa vitória, né? Aí por último, fechando essa lista de 5 jogos, nessa maratona de 5 finais aí, vamos dizer que seria aí oitavas de final, quartas de final, semifinal e final com 2 jogos, né? Seriam aí esses 5 jogos. Aí fechando essa lista, né? Ainda em São Januário, Vasco da Gama e Fortaleza, a partida que será realizada no dia 18 de outubro. O jogão desse aí vai ser quarta-feira, né? 7 horas da noite. Só uma ressalva, eu acho esses horários que estão colocando os jogos do Vasco um horário muito fora de mão. Jogos quarta e quinta-feira, 7 horas da noite em São Januário, durante a semana. Eu acho que, quem sou eu na fila do pau, mas eu acho que poderiam colocar aí essas partidas para 9h30 da noite,
9h40 ou 10 horas, não importa, porque assim, o cidadão trabalha, né, o camarada igual eu, você, assim, a gente sabe que o pessoal vai trabalhar, ainda mais o pessoal que mora ali na capital, na própria cidade do Rio, trabalha. E aí vai sair do serviço 4, 5, 6 para chegar no estádio às 7, fica muito em cima, às vezes não dá tempo. E para quem mora aí off-Rio, né, ou vai ter que matar serviço, inventar um migué pro patrão, ou vai ter que pedir, arrumar um jeito de folgar nesse dia, enfim, vai ter que se virar, porque para quem mora off-Rio, sair do trabalho 5, 6 horas para chegar em São Januário às 7, não vai dar tempo. Ainda mais, por exemplo, a gente que mora aqui em Resende, Volta Redonda, no sul do estado, 2 horinhas do Rio de Janeiro, sem trânsito. Só que nesse horário é horário de pico, tem trânsito, ou seja, não dá para sair de Resende 5, 6 horas da tarde para chegar no Rio 7, não dá, esquece. Então eu só acho que a diretoria do Vasco da Gama deveria brigar um pouquinho mais por essa questão dos horários aí, até mesmo pela visibilidade da partida e para o torcedor conseguir ter o melhor acesso ali no estádio. Só isso, não estou reclamando, não, é só uma opinião. E galera, um adendo, né? Dessas 5 partidas, dessa maratona de finais que nós iremos disputar, olha só, Vasco e Curitiba, Vasco e São Paulo e Vasco e Fortaleza, essas 3 partidas serão na nossa casa, ou seja, são 5 finais, sendo desses 5 jogos, 3 no nosso caldeirão. Ou seja, a gente tem tudo para anotar pelo menos aí, pelo menos não, obviamente 9 pontos, né, vamos dizer assim, pelo menos 7, vamos dizer, mas a gente tem tudo para anotar 9 pontos nesses 3 jogos jogando em casa. Uma outra coisa que é bom acender o sinal de alerta, tem muita gente colocando aí o América, né? Ah, o América vai cair, o América já caiu e não sei o que. Olha só, graças a Deus, quem treina o nosso Vasco não somos nós torcedores, é o Ramon Dias. Porque nós torcedores, agora que o Vasco enfiou 4 no Fluminense, virou um oba-oba total, pra gente parece que a gente vai ganhar todo mundo, né? Só que a gente tem que entender que do outro lado tem 11 jogadores, tem um elenco, tem treinadores, todo mundo ali são trabalhadores e que estão suando a camisa também para tentar ganhar. E o América não é diferente, galera. O América, olha só, nas últimas 3 rodadas ele vem de 2 vitórias e um empate. O América conseguiu ganhar 2 jogos nos seus domínios, inclusive um deles contra o próprio São Paulo, de virada. E agora contra o Cuiabá, estava vencendo na casa do Cuiabá por 2-0, tá, gente? Só que o Cuiabá correu atrás, suou a camisa, a meia, suou até a alma e conseguiu empatar. Ou seja, estão pensando que o América é cachorro morto. É melhor respeitar. É melhor trabalhar com respeito, o jogo é jogado, lambaria é pescado, já diria o meu falecido avô, Jeremias. Então, gente, é o seguinte, foco total contra o Curitiba, óbvio. Logicamente, é nossa, vamos dizer assim, obrigação ganhar no Caldeirão. Agora, mais foco ainda contra o América, tá? Contra o América, porque, como eu já falei, não adianta a gente ganhar do Fluminense igual a gente ganhou ontem, depois abrir as pernas pro América lá em Belo Horizonte. O ideal, obviamente, é a vitória. Mas seria muito interessante também um empate diante do América lá em BH. Porque depois no segundo turno a gente enfrenta o América aqui em casa. Entendeu, galera? Então vamos ficar ligado nisso. E é o seguinte, né? A rodada se encerrou na noite de ontem. O Botafogo foi até Belo Horizonte para enfrentar, o Galo Mineiro, né? O Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador, lá na Arena MRV, o seu novo estádio, né? Diga-se de passagem. E é o seguinte, né? Com um gol vascaíno, né, com o gol do cria aqui do Vascão, Paulinho, o Galo Mineiro venceu aí o Botafogo, né, pelo placar mínimo. O Atlético que se manteve, né, com essa vitória, se manteve na 9ª colocação. O Atlético tinha 31 pontos, o Cuiabá tem 29, então mesmo que perdesse, não perderia sua posição nessa rodada, mas encostou aí nos outros, vamos dizer assim, no pelotão de cima, mas se manteve na mesma posição, né, com seus mesmos 34, somando, né, 34 pontos. E o Botafogo continua líder com seus mesmos 51 pontos, porém, todavia, entretanto, ele vai olhando no retrovisor e vai vendo o Palmeiras cada vez mais chegar mais perto, se aproximar ali. Não só o Palmeiras, mas o Grêmio, o Mulambo. Só que a sorte do Botafogo é que o Mulambo perdeu, o Grêmio perdeu. Então até nisso o botafoguense está com sorte, né? Quando o Botafogo perde, os seus rivais também estão perdendo ali, né? A galera que está disputando o título com eles ali acabam também entregando a paçoca, né? Só que aí o Palmeiras não entregou e acabou vencendo. Então o Botafogo tem que ficar com alerta, com o sinal de alerta ligado aí, para não perder esse campeonato que tá na mão, né, gente? O campeonato tá na mão do Botafogo, né? Se eles perderem esse campeonato, vai ser a maior entrega de paçoca que eu já vi aí de times que estão disputando o título. Agora, mudando de assunto, ainda falando da tabela, olhando pelo copo meio vazio, né? A gente estava olhando pro copo cheio, né? Agora, olhando pro copo meio vazio, voltando à nossa realidade, infelizmente, embora o nosso time não esteja jogando futebol para isso, né? Nesse momento, nessa atualidade, né? A gente ainda figura a parte de baixo da tabela. Vale lembrar, né, gente, que o nosso Vascão,
ele tá fazendo campanha aí, gente, de G4, tá? No segundo turno. Campanha de G4 com o Ramon Dias. Então, ou seja, se o campeonato tivesse começado aí há 4, 5 rodadas atrás, hoje o Vasco estaria no G4. Uma pena porque o Maurício Barbieri afundou o Vasco no lamaçal quase sem fim, né? Eu acho que o maior erro da diretoria do Vasco da Gama na temporada foi a manutenção de Maurício Barbieri durante muito tempo à frente do Vasco. O maior erro da nossa diretoria foi esse, sinceramente. E a maior contratação, na minha opinião, pro Vasco da Gama não foi Payet. Payet foi o nome mais impactante, que chamou mais atenção, que trouxe visibilidade e mídia pro Vasco. Isso aí é verdade. Agora, a maior contratação, eu asseguro a vocês de olhos fechados, foi o nosso treinador Ramon Dias, galera. Aí agora falando da tabela, do setor de baixo da tabela, né? Agora que a rodada já se encerrou, se manteve basicamente do mesmo jeito. É o seguinte, o Bahia na 15ª colocação com 25 pontos, o Goiás na 16ª com os mesmos 25 pontos somados, aí abrindo a zona do rebaixamento, a zona da degola, a zona da confusão, enfim, essa zona que eu quero sumir de dentro dela o mais breve possível, né? Vem a equipe do Santos com 21 pontos somados, o Vascão da Gama vem logo na sequência ali, coladinho no retrovisor, fungando no cangote do Santos, com 20 pontos após a grande vitória de ontem. Aí em 19º colocado vem o América Mineiro com 17, aquilo que eu falei pra vocês. Se o América Mineiro, Deus me livre e guarde, ganha do Vasco, iguala a gente. Obviamente que se a gente não ganhar no Curitiba, mas a gente vai ganhar. Mas vocês estão entendendo por que é importante ganhar do América? A gente tem que ganhar esses jogos, a gente tem que ganhar. Ganhando do Fluminense foi top, foi lindo, foi. Mas de nada vai adiantar se a gente perder pro América. Então fica aí o sinal de alerta, viu, galera? E eu tenho certeza que o Ramon Dias, os nossos jogadores sabem disso, mas a gente tem que ressaltar, né? E aí fechando aí a tabela do campeonato, o Lanterna, né? Atualmente é o Curitiba na 20ª colocação com 14 pontos. Vale lembrar que já tem gente colocando o Coritiba como virtualmente rebaixado, e eu prefiro esperar porque o Vasco há 10 rodadas atrás era virtualmente rebaixado. Hoje a gente tem chances reais de sair da zona do rebaixamento nas próximas 2, 3, 4 rodadas. O América Mineiro foi tido como virtualmente rebaixado, já está ali encostadinho na gente, já passou até mesmo o Coritiba. Então assim, vamos dizer assim, ó, até gaguejei, é a dança das cadeiras, né? Então, para essa dança das cadeiras aí, a gente não está mais envolvido nela, a gente tem que manter a regularidade. O que é manter regularidade? Ganhar, ganhar e ganhar. A gente não pode mais perder. Também ficar só empatando não vai resolver. Obviamente que empates fora de casa em confrontos diretos ajudam, mas dentro de casa, sobretudo, a gente tem que vencer. Então, galera, mudando de assunto, virando a chavinha, agora que a gente já falou bastante aí da tabela, né? A seleção da rodada da galera, né, do Campeonato Brasileiro aí dessa 23ª rodada já saiu, obviamente. A galera elegeu aí, gente, 4 integrantes do nosso Vasco da Gama aí, ou seja, 4 aí estão nos representando nessa seleção, né? Que são eles o nosso treinador Dom Ramon Dias, o nosso goleirão Léo Jardim, que mais uma vez fechou o gol, vou fazer teu L pra tu que tu merece, tamo junto, Léo. E aí depois, né, o Gabriel Peck, porra, sem palavras pro moleque, brabo demais, eu sou muito fã dele, tem gente que reclama dele, que critica. Realmente, tem hora que ele corre, que nem doido, abaixa a cabeça, isola a bola, só que tem hora que ele acerta o pé e faz uns golaços, ajuda a gente a ganhar, o moleque é novo, né? Tá entregando muito mais do que muito jogador veterano que passou aqui pelo Vascão. Diga-se de passagem que ele é o artilheiro do nosso Vascão na temporada, galera. Não só ele, né? E aí Pablo Verratti, El Pirata... Pablo Verratti, meu Deus, gente. Eu tô extremamente surpreso. Se vocês olharem nos meus vídeos atrás aí, sei lá, 20, 30 dias atrás ou um pouco mais, quando saiu a especulação na janela de transferência que Verratti poderia vir pro Vasco, eu aqui tratei com certo desdenho. Eu ainda falei nada contra esse Vegetti, que eu não sabia nem pronunciar o nome dele. Nada contra o Vegetti, esse argentino, mas ele já tem 34 anos, ninguém nunca ouviu falar. Quem será esse jogador? A gente merece jogador de maior calibre. Agora eu queimei a minha língua, não só eu, mas muita gente que falou, porque o cara com 34 anos de idade chegou no Vascão, ele com 6 jogos disputados, já meteu 4 gols, assistência em cima de assistência, ontem a vitória muito passou por ele, então El Pirata, você também é o cara. E aí galera, então esses 4 jogadores aí, né, estão de parabéns, porque foram elegidos pela galera na seleção da rodada, da 23ª rodada. Galera, agora é o seguinte, né? Falando mais um pouco aí de Vasco da Gama e Fluminense. Gente, ontem foi o dia da quebra de tabu. Ontem foi o dia aí da mudança de escrita, como o Paulo Brax gosta de falar. Foi o dia de traçar uma nova linha. Como assim, Álvaro Silva? Galera, desde 2007, o nosso Vascão não metia 4 gols no tricolor das Laranjinhas, mais conhecido como Fluminense.
Desde 2007, galera, o nosso Vasco não fazia 4 gols no Fluminense. E não fica só por aí. Desde 2019, ou seja, 4 anos atrás praticamente, o Vasco da Gama não fazia 4 gols numa partida de Campeonato Brasileiro. E também, há 4 anos atrás, o Vasco não vencia a equipe do Fluminense. Olha o tanto de tabu que a gente quebrou nessa goleada de ontem, para lavar a alma, para tirar a nhaca, a urucubaca, a zica, para trazer novos ares, trazer sorte pra gente aí, né? E aí muito se passou aí essa linda vitória de ontem, pelas jogadas ali, né, que aconteceram no primeiro e no segundo tempo dos nossos jogadores. Eu vou colocar daqui a pouquinho uma sonora de alguns jogadores nossos, eu não posso colocar inteiro, porque senão estão direitos autorais. Só que é o seguinte, antes disso, sabe quem preferiu não falar, mas preferiu jogar? O Rossi, nosso Búfalo Rossi. É brincadeira, viu, gente? É lógico que ele falou, mas só uma brincadeira à parte. Vejam então a pintura. Essa pintura já fala, o Rossi não precisa falar mais nada. A pintura já diz, já expressa, né, o que está no coração do nosso Búfalo. Veja aí a pintura do Búfalo Rossi. El Búfalo não fala, ele faz. E olha só, rabisca, 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 cadê o Marcelo, hein? Rabisca, 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 cadê o Marcelo, hein? Ó, vira funk, hein? Isso aí, ó, isso aí dá música, hein? Se dá samba eu não sei, mas que dá funk dá. Brincadeiras à parte, galera, quem quase meteu um gol ontem, quase foi para as redes aí, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vascão, foi o nosso meia francês, o nosso camisa 10, o nosso craque Dimitri Payet, como vocês já podem acompanhar a imagem na tela. Gente, se ele acerta esse chute, esquece, esquece. Eu acho que ia ter torcedor que ia sair do Newton Santos antes do jogo acabar, ia arrancar a roupa, ia ficar maluco, ia ficar doido, falar arrancar a roupa. Teve um torcedor ontem que arrancou a roupa na arquibancada, eu não posso colocar aqui porque tem criança que assiste. Só sei que é o seguinte, ontem se o Payet faz um gol, aí a festa seria mesmo aí coisa de louco, né? Estaria todo mundo até agora na barreira festejando. Mas assim, a sua hora vai chegar, Payet. Sua hora vai chegar. Gente, eu tô sentindo que o Payet vai meter um gol contra o Curitiba. Ó, me veio agora aqui, eu tô sentindo que o Payet vai meter um golzinho contra o Curitiba. Agora é o seguinte, sabe quem não foi na partida jogar, não foi nem relacionado, mas estava no Engenhão torcendo pro Vascão? Manu Capasso, o nosso zagueirão argentino, ele que chegou no Vasco da Gama, né, já se mostrou que não é só um funcionário do nosso clube, mas ele é um cara que torce e ficou apaixonado pelo Vasco da Gama. A irmã dele já fez postagem com a camisa do Vasco, ele vive fazendo também, e ontem não estava nem relacionado, mas estava ali no Newton Santos acompanhando a partida do nosso Vascão, não só ele, mas também Lucas Figueiredo. Galera, agora é o seguinte, jogadores aí, né, que se destacaram na partida de ontem, foi o Gabriel Peck, que anotou 2 gols, né, e dedicou aí ao nosso menino Gui, obviamente agradeceu a Deus também, e também ressaltou o trabalho de Ramon Dias. Aí para não ficar só nas minhas palavras, eu fiz um trechinho especial aí pro Gabriel Peck aí, pro menino Gui, enfim, acompanha aí, galera. Feliz também pelo Gui, né, o meu grande amigo, dedicar um gol pra ele, porque eu tava devendo esse gol a ele. Nos últimos jogos eu não participei bastante como eu vinha participando, ele optou por eu começar no banco e eu tenho uma coisa na minha... Desde quando eu comecei aqui no Vasco, que minha mãe, meus pais sempre me falavam que independente de quanto tempo tu entra em campo, você tem que dar o seu melhor. E eu levo isso pra mim e hoje, independente do tempo que eu entrar, eu ia dar o meu melhor e graças a Deus eu fui feliz fazendo 2 gols. Parabéns, Peck! Parabéns, Verrete! Sensacional, né, gente? Sensacional, simplesmente aí, Gabriel Peck tá de parabéns. Aí, pra não ficar só nisso, né, galera, vejam também aí o golaço de Pablo Verrete, né? Pô, essa jogada é característica dele, né? Aí, como vocês podem ver, cabeçada firme, consciente, ele sobe lá no 3º andar, o cara é monstro. Ele já tava ensaiando esse gol de cabeça aí pelo Vascão, já fazia muito tempo, mas ontem balançou e balançou bonito aí as redes do Fluminense, né, gente? E não ficou só por aí. Vejam também o gol aí, no caso esse foi o primeiro gol do jogo e o primeiro gol também como profissional do Vasco da Gama de Bruno Praxedes, né? Após uma linda, perdão, na verdade falei até errado, após uma roubada de bola de Paulinho em Germancano no meio campo, Paulinho abriu a bola para Praxedes, Praxedes rolou para o Rossi, Paulinho passou na direita, Rossi rolou para o Paulinho deu uma caneta linda,
lá na ponta direita, colocou na área pro Verratti, a zaga do Fluminense afastou, no rebote caiu no pé de quem? Rossi. Búfalo Rossi deu-lhe aquela rabiscada no Marcelo, colocou na área, Praxedes subiu no terceiro andar, testou lá na bochecha da rede, sem chances aí pro goleiro Fábio, fazendo o primeiro gol do Vascão na partida e seu primeiro gol também com a camisa do Cruz Maltino Carioca. Então meus parabéns aí Bruno Praxedes, meus parabéns Rossi, meus parabéns Gabriel Peck, meus parabéns Pablo Verratti, meus parabéns Paulinho, meus parabéns também Léo Jardim, Maicon, Léo, Lucas Piton, Puma Rodrigues, meus parabéns a todos os atletas do Vasco da Gama, Matheus Carvalho, Zé Gabriel, a todo mundo no dia de ontem aí, né, galera? E aí é o seguinte, o Bruno Praxedes, gente, que eu acabei de falar dele, né, que arrebentou na partida de ontem, jogou muito bem, diga-se de passagem, a nossa dupla de meio campo que vem destruindo é Bruno Praxedes e Paulinho. Ontem Zé Gabriel foi um pouco mais apagado, mas na parte da marcação estava muito bem também. É o seguinte, Praxedes, gente, ele está emprestado ao Vasco da Gama até dezembro desse ano só. Ou seja, nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 3 meses acaba o contrato de empréstimo do Praxedes, né, para com o Vasco da Gama. Ele que, para quem não sabe, pertence ainda ali ao Red Bull Bragantino. Fato é que se o Vasco da Gama quiser comprá-lo no fim da temporada, lembrando que ele está emprestado, mas existe a opção de compra fixada ali no passe dele, né, ou seja, quando acabar o empréstimo, a prioridade de compra é do Vasco da Gama, né? Então, assim, eu falei ontem que se eu fosse diretor de futebol do Vasco da Gama, já estava sentando com o Ramon Dias ainda ontem para tentar renovar esse contrato para mais 1 ou 2 anos, brincando aí. A mesma coisa eu falo agora em relação ao Bruno Praxedes. Se eu fosse o Paulo Brax, se eu fosse aí a galera envolvida no departamento de futebol, já se reunia aí hoje ou amanhã, não sei, essa semana, com representantes do nosso meia Bruno Praxedes para tentar aí contratá-lo em definitivo. Gente, é o seguinte, o valor dele que o Red Bull Bragantino está pedindo, segundo o Transfer Market ali, é algo em torno de 5 milhões de euros, tá? Que dá um pouco mais aí de 25, 27 milhões de reais. Nossa, Álvaro Silva, mas que jogador caro. Infelizmente hoje é assim, só que, lembrando que, pô, beleza, a gente paga lá 25 milhões do Praxedes, vamos botar aí, 30 milhões de reais do Praxedes. Aí a gente vai lá e pega então o Pedro Raul. A gente pagou aí, acho que 10 ou 15 no Pedro Raul, e vendemos ele aí pelo valor exorbitante, né? A mesma coisa aconteceu com o Aguinaldo, então eu acho que super vale a pena aí fazer esse investimento no Praxedes, porque ele está entregando muito no meio-campo, e eu já cansei de falar e vou falar de novo, o meio-campo é o coração aí de qualquer time, né? Então, hoje é quase impossível tirar aí Paulinho e Praxedes do meio-campo, por isso vem a dúvida do nosso treinador, por isso o nosso treinador entrou ontem com o Rossi fazendo a direita, que jogou muito bem, para no segundo tempo ele fazer as substituições e colocar o Payet, para não mexer nessa dupla aí, Praxedes, né, e Paulinho, galera. Aí é o seguinte, vejam aí então, né, escutem aí um trecho da sonora aí do nosso zagueiro Léo. A história desse clube é fantástica, e essa história, para todo mundo se apaixonar por esse clube. E o melhor de tudo, você vê os funcionários sorrindo, cara. Isso pra mim aqui é fantástico. Muito bacana, né? O Léo eu gosto dele de graça, eu já até falei isso várias vezes aqui no canal. Pra vocês verem como que Deus sabe de tudo, né? O nosso capitão até então vinha sendo o Gary Medel, ele que estava na seleção do Chile, estava suspenso, não pôde entrar em campo ontem. O nosso capitão no jogo de ontem foi Léo. E ontem foi justamente o dia da estreia do uniforme, né? De homenagem aos camisas negras. Ou seja, o nosso capitão negro, né, representando totalmente o Vasco da Gama, com a braçadeira de capitão, foi titular e o nosso time saiu vitorioso contra o ex-time dele, né? Só faltou um gol do Léo ontem. Eu tô torcendo pro Léo fazer um gol, gente. Tô louco pro nosso zagueirão Léo meter um gol pra ele ganhar mais confiança, né? Então, assim, pô, Léo, tamo junto, meu capita. Na minha opinião, gente, nosso time tem dois capitães aí que eu não abro, né? Que é o Gary Medel e o Léo. Outro camarada que também falou aí, escuta um trechinho que ele falou aí, foi o nosso zagueirão Maicon. Zagueiro! Parabéns. Parabéns à torcida pelo apoio. 3 pontos muito importantes num clássico muito disputado. Graças a Deus saímos vitoriosos. O Vasco é pra quem acredita. Vambora. Muito bacana, né, gente? Diga-se de passagem que o Maicon chegou aqui debaixo de muito deboche no Vasco da Gama. Muita gente falando mal, chamando ele de velho, de idoso, de jogador aposentado em atividade. Eu, sinceramente, não estava acompanhando a carreira dele até o atual momento, quando ele chegou no Vasco da Gama. Eu sabia que ele estava no Santos, tinha passagem pelo São Paulo, pelo Galatasaray, só que eu sabia também que ele estava ali no banco do Santos e o Santos estava mal. Então eu pensei assim, ele deve estar numa péssima fase, né? Eu imaginei isso.
Fato é que o Maicon surpreendeu logo que ele chegou na entrevista coletiva dele, sendo bastante firme, confiante e convicto. E de lá pra cá, ele ganhou a confiança de todo mundo, dos companheiros do elenco, da comissão técnica, sobretudo, vem ganhando também a nossa confiança. Então, meus parabéns, Maicon, continue assim. Eu quero queimar minha língua mais vezes quando eu falar de qualquer jogador do Vasco da Gama, que eu já cansei de falar aqui. Eu quero estar errado. Eu quero sempre estar errado, eu quero que sempre os jogadores aí calem a minha boca dentro de campo, sempre ganhando, né? Porque não adianta a gente estar certo falando mal e o nosso time tá mal. É melhor a gente falar mal e estar errado e o nosso time ir bem, né, galera? Agora é o seguinte, ouçam também aí um trechinho aí do Bruno Prachedes comemorando junto com o Marlon Gomes aí após o término da partida. Golaço, golaço, golaço. Bora comemorar. Tem Vascão, porra! Bem bacana, né, gente? Então agora que eu já fiz aí a menção, a homenagem a todos os jogadores que arrebentaram na partida de ontem, antes da gente estar encerrando aí esse vídeo de hoje, né? Quem está completando aniversário nesse domingão é o nosso ex-atacante aí, né? Ídolo também da nossa torcida, o atacante Bismarck, galera. É o seguinte, meia também, atacante, enfim. Bismarck, galera, ele está completando 54 anos no dia de hoje e ele ele marcou 110 gols com a camisa do nosso Vascão, ganhou aí Taça Guanabara, ganhou o Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, entre outros campeonatos também. Então, meus parabéns aí ao nosso ídolo aí, ex-jogador do Vasco da Gama, Bismarck. E agora sim, pra gente encerrar o vídeo de hoje, né? Amanheceu logo cedo aí a academia lá do CT Moacir Barbosa com uma nova cara, né? Com novos ares, né? A diretoria do Vasco da Gama fez ali umas alterações na nossa academia e agora tem ali um design novo, né? Como vocês já podem ver, um design diferente, com escudo, com símbolos históricos, né, na parede. Então, meus parabéns mais uma vez aí aos envolvidos, que acredito eu que deva ser o departamento de marketing. Enfim, meus parabéns aí, sobretudo também ao nosso Vascão que venceu essa partida no dia de ontem, galera. Então hoje, o que eu tenho para trazer para vocês do nosso Vascão é isso, viu, família? Amanhã eu broto aqui trazendo mais informações e é nóis. Tamo junto, hein, galera? Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!